Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Eu sei que existem fatos que nos ferem tanto, que a cicatriz vai demorar um pouco mais. A vida, minha gente, segue a mesma regra das cicatrizações. Se você tem um corte raso, logo igual hoje. Essa semana, como é que estava? Foi lá Aliás, eu quero mandar um grande abraço, agradecer muito ao carinho do povo de Rondônia, naquela noite tão especial que foi para nós em Ji-Paraná, no último sábado. Muito obrigado, meu povo. Um dos eventos mais emocionantes da minha vida, assim como foi de Parintins, né, que eu tinha dito que foi um dos eventos mais emocionantes da minha vida, eu preciso dizer que o de Ji-Paraná esteve também no mesmo patamar de envolvimento do povo, um povo feliz, um povo orante, um povo alegre, um povo que festejava, que ouvia. Muito obrigado mesmo. Agradeço também ao povo de Hortolândia pelo carinho com que me recebeu essa semana. Mas lá em Ji-Paraná, na hora de sair, cumprimentando as pessoas, alguém me machucou aqui no punho. Foi um cortezinho pequeno. Esse corte, por ter sido raso, é natural que ele cicatrize mais rápido, dona Raimunda. Agora, quando a gente tem um corte um pouco mais profundo, você vai ter que ter um pouco mais cuidado com ele. É natural que você precise passar uma pomada com um pouco de antibiótico, para que você favoreça a recuperação da carne. Se você tem um corte cirúrgico que foi ainda mais profundo, porque além de cortar a pele, cortou a camada gordurosa, até chegar àquele órgão que precisava ser operado, você tem ainda um processo mais demorado, porque você vai dar ponto, essa cicatrização vai ser de dentro para fora. Dona Raimunda, toda vez que uma coisa ruim nos acontece, é como se um corte tivesse sido feito na nossa alma. Só estou falando isso, essa comparação, para de repente ajudar a senhora a entender que o tempo da cicatrização, a maneira como vai cicatrizar dentro de nós, depende do trabalho que nós precisamos ter para que aquilo aconteça. Então o cortezinho do meu pulso eu não precisei fazer nada, só lavei com água e sabão para não infeccionar, e a carne já está recuperada, já criou casquinha, daqui a pouco cai e eu nem vou lembrar que isso aqui aconteceu. Se tivesse sido um corte um pouco mais profundo, eu teria que ter tido um pouco mais de cuidado. E se fosse um corte cirúrgico, mais profundo ainda, maior teria de ser o meu cuidado. Dona Raimunda, perder um filho, um neto assassinado, eu acredito que tenha sido para a senhora como sofrer uma grande invasão cirúrgica. É como receber um corte que precisa de muitos cuidados. E como é que a gente cuida de um corte desse, dona Raimunda? Primeiro, a gente tendo essa presença de Deus na nossa vida, por mais revoltada que a senhora fique, e é natural que essa revolta aconteça num primeiro momento, mas o simples fato da senhora colocar-se diante de Deus, sabe, sem dizer nada: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho o que dizer, o Senhor sabe muito bem como eu estou chateada com o Senhor, porque eu acreditava que o Senhor deveria ter evitado isso. Volto ao início do programa. Às vezes, na nossa visão infantil, nós achamos que Deus estará aí impedindo todos os males de acontecer, e não é bem assim. A proteção de Deus acontece na nossa vida, sim, mas infelizmente Deus fica limitado quando o outro que está vivendo ao nosso lado não está comprometido com o bem. É por isso, minha gente, que a conversão, ela não é apenas uma dimensão pessoal. Não adianta você rezar pela sua conversão pessoal somente. Você tem de rezar sempre em comunidade, a comunhão dos santos, porque a minha vida, a minha segurança depende também da conversão do meu irmão. Não é assim? Se eu sei que aquele meu irmão está convertido, vivendo uma vida em Deus, eu sei que ele não oferece, claro, oferece, porque a maldade pode acontecer no coração de todo mundo,
mesmo quando a gente está em Deus. Mas quem vive uma vida em Deus, é claro que vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer um mal a alguém. Então a maldade está presente em mim. Está muito presente. Os nossos filhos estão sendo assassinados. E se não são assassinados assim, como o neto da senhora foi, os nossos filhos estão sendo assassinados através dos vícios, através da promiscuidade, através das doenças que são sexualmente transmissíveis, que são mortais. Os nossos filhos estão sendo assassinados através do crack, da cocaína, das drogas que estão chegando, nós não sabemos nem o nome. Os nossos filhos estão sendo mortos através da injustiça. Os nossos filhos estão sendo mortos através da falta de oportunidade. Morte existe em todo lugar. Agora, a senhora, para viver essa reconciliação, esse perdão, é estar na presença de Deus. Como a senhora consegue? Muito impressionante. De repente, a oração da senhora vai ser só essa. Como você? Livra o meu coração de todo ressentimento. Só isso. Retire esse ressentimento do coração. Ajude-me a entender a vida. Ajude-me a entender que o que aconteceu não foi sua vontade, definitivamente. Eu não posso acreditar que a vontade de Deus para um menino seja que ele seja assassinado. Isso é diabólico. Eu acredito sempre que a vontade de Deus para a nossa vida é aquela passada, é que a gente viva e que a gente viva plenamente. Só isso que eu espero. Eu não posso colocar constantemente um desejo a Deus que venha ferir aquilo que eu sei que Deus é amor. Deus é amor. Infelizmente, as pessoas não conseguem serem abertas deste amor, a gente acaba trazendo mal. Coloque-se assim, eu acho que é o único jeito que a senhora tem de viver esse processo de civilização. Buscando essa presença de Deus, como a senhora conseguir? Cercando-se de pessoas boas, ocupando a cabeça da senhora com coisas boas. É a hora de fazer um trabalho voluntário, sabe? Às vezes, dona Raimunda, a gente precisa sair da nossa dor, ir ao encontro da dor do outro, para a gente ter condições de se recuperar. Às vezes, muitos pais encontram consolo assim. Então, meu filho foi assassinado, a partir de hoje eu vou criar uma organização que vai lutar contra a violência. Muitos pais reagiram assim, diante da perda dos filhos, diante da dor dos filhos. Eles encontraram um trabalho, um motivo para seguirem adiante. E é assim que nós vamos curando as nossas dores, né? Todos nós temos aí um corte a ser cicatrizado. Cada corte, dependendo da intensidade, precisa de mais cuidado. Às vezes nós precisamos até de ajuda terapêutica. Precisamos de um médico, precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo do caso. Claro que com muita cautela, para que esses profissionais não nos entorpeçam, né? Dor não pode ser entorpecida. Às vezes um medicamento é necessário durante um tempo da nossa vida para nos equilibrar, porque a dor é química também. Mas a gente não pode permitir que a gente agora vá tratar as nossas tristezas somente com medicamento. Não. Tem que ter atitude. A atitude conta muito mais que qualquer outro medicamento. O medicamento pode até nos ajudar no momento em que a gente não tem nenhuma estrutura para tomar uma atitude. Mas depois o próprio discernimento de você olhando para o seu processo, sentir que você está dando passos e que já está, junto com o seu médico, chegar na conclusão de que está na hora de tirar aquele medicamento que serviu para um determinado tempo. Mas depois você continuou caminhando. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se,
curta. Comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas.